Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos para falar o teu nome, para estarmos na tua presença. Te agradeço pela vida do meu Pai que preparou essa palavra para nos conduzir, para nos alimentar espiritualmente. Guia-nos, Senhor, para que nós possamos ter entendimento da tua palavra, que nós possamos usar isso para usufruir no nosso dia a dia, para termos mais sabedoria, para termos um relacionamento ainda mais firme contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está assistindo essa gravação, esse vídeo no YouTube, essa é uma reunião particular que acontece com a minha família, todas as terças-feiras, às 6h15 da manhã. Eu e meus filhos nos reunimos para meditar na Palavra de Deus. E eu vou aqui publicar, então, todas as terças-feiras, essa meditação familiar, ok? Então fica com a gente aí, são cerca de 30 minutos. Bom, eu pensei hoje em nós falarmos sobre nos encontrar. O que acontece quando a gente se encontra, né? Como é que é esse processo e quais são as coisas que nos levam a nos distanciar daquilo que é o nosso real propósito, nossa verdadeira missão, vamos dizer assim. E eu estava meditando na vida de José, né? José, que foi um levita e que é citado no livro de Atos dos Apóstolos, alguém que aderiu à fé cristã logo no início da caminhada, no início da igreja primitiva, né? E o registro inicial dele está lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 36. Fala assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Só esse texto. Vamos pensar rapidamente no contexto, né? Qual era o contexto da época? A igreja havia começado, o apóstolo Paulo, aliás Pedro, havia dado uma direção ao povo para que esses que tivessem bens, fazendas, tivessem gado, que eles se desfizessem disso, aqueles que tivessem essa liberdade, e colocassem esse recurso à disposição da obra, entregassem aos pés dos apóstolos. E cada um ia receber conforme a sua necessidade. Todos seriam supridos. A igreja nos primeiros dias funcionou assim. E esse homem, José, ele inicialmente, provavelmente teve reticências quanto a isso. Teve resistências. Por quê? Porque a palavra fala que ele era o quê? Filho de exortação. Então ele deve ter sido moldado, exortado e constantemente ali polido, vamos dizer assim, até que ele se encontrasse. Antes da gente falar desse encontro, vamos pensar quem era José. A Bíblia não nos dá detalhes da sua vida, mas nos fala a sua região e nos fala a sua tribo, a natureza pela qual ele vivia. Ele era levita, né? Natural da onde? De Chipre. Então, eles eram judeus praticantes e eles tinham sobre sua vida as leis de Moisés, e a grande discussão na época de Cristo se ele era ou não o enviado de Deus era essa, porque eles viviam sobre o regimento da lei de Moisés, né? Então, esse homem que era levita, aonde ele deveria estar? Vamos ver qual é a direção de Deus para os levitas. Está lá em Números 3:11. Fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus.
porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Aqui Deus deixa claro que essa tribo de Levi, né, essa família, estava destinada a servi-lo e era dele. E se você for olhar quais são as obrigações e qual é a porção de Levi, não é o foco aqui, mas eles não tinham posse na terra, eles não tinham direito de ter títulos, herança, a herança deles era o Senhor. O Senhor deixou para Moisés, para cada tribo, um determinado campo, uma determinada área, tinha uma determinada bênção, mas para Levi ele disse, eles são meus, eles vão me servir, a porção deles é o altar, então eles fariam a obra de Deus. Aí eu pergunto, quando a Bíblia fala assim, esse homem tinha um campo, nós estamos falando de uma terra produtiva, ok? Né? Não estamos falando de um sítio de lazer, nós estamos falando de uma terra produtiva. O que um levita, destinado ao altar, a fazer o serviço da obra, estava fazendo de posse de um campo? Por que ele não exercia o seu chamado? Ele não continuou o legado da sua tribo e da sua família? Nos tempos de Jesus, ele era um homem temente a Deus, né? Uma pessoa conhecedora da palavra. Por que ele se descolou da sua ação ou da sua origem e não exercia o que pela sua natureza humana, ele nasceu numa tribo de Levi, ele tinha que exercer? Simples, porque ele não conseguia acreditar, ele não se encontrava da maneira que a fé estava sendo exercida naquele tempo. Isso significa que ele não acreditava em Deus? Acreditava, senão ele não tinha ido atrás dos apóstolos. Né? Ele não tinha dentro de si o desejo de exercer esse chamado, ele não sabia de qual era a sua missão? Ele sabia. Com certeza ele sabia, sendo filho de levita, ele deve ter crescido numa casa onde ele foi largamente instruído pela palavra. Mas ele simplesmente não conseguia fazer o que ele deveria fazer, segundo o seu fundamento espiritual, pelo simples fato de que ele não acreditava. E você não põe força naquilo que você não acredita. Não é? É. Você não consegue, com liberdade, exercer nada, né? Nenhum tipo de trabalho com qualidade, se você não está aonde você acredita. Então, o início de José, da caminhada de José com os apóstolos, deve ser um início de reticências, de um cara que foi marcado pela religiosidade, que aprendeu a palavra, mas não a exercia, não tinha como um norte verdadeiro, tanto que se descolou completamente, não estava no altar e tinha um campo. Tá aqui, nesses 2 versículos, comprovado que ele não era uma pessoa que exercia, né, o levirato, algo que estava sobre ele pela linhagem dele, certo? Mas ele tinha sede. Ele tinha dentro de si a marca de quem iria servir a Deus. E dessa maneira, ele foi até os apóstolos, porque o ministério estava acontecendo, a igreja estava crescendo, as coisas estavam, né, andando. No entanto, ele tinha as suas reservas. E tinha por quê? Porque ele era religioso. Por que ele era religioso? Porque ele tinha toda a base da palavra. Ele tinha uma experiência literal, ou um conhecimento literal, lhe faltava um conhecimento vivencial, uma experiência com Deus. Então talvez ele questionasse os métodos. Onde é que está escrito aqui na Bíblia que tem que vender tudo? Né? Olha, o método agora da igreja é esse, a gente está nesse momento assim, quem vem aqui vende tudo, entrega aos pés dos apóstolos e a gente segue
o nosso ministério, cada um recebe conforme a sua necessidade. Que loucura é essa? Onde está escrito na Bíblia? Onde é que está dizendo? Quando Deus disse que tinha que vender tudo e entregar para um homem? Né? Porque aqui eu conheço a Bíblia, eu cresci lendo a Bíblia. Na Bíblia fala do dízimo. Né? Então não tem base bíblica. Sabe a tal da base bíblica? Onde é que está a base bíblica para isso? Né? Como é que esses caras estão instruindo alguma coisa que não tem base bíblica? E aí, entre outras coisas, como talvez os conceitos da lei, como a circuncisão, tudo aquilo que era inerente ao mundo judeu, talvez ele discutisse, ele ali argumentasse do que deveria ou não deveria acontecer, até o dia que ele se convence. E esse convencimento vem por onde? O que a Bíblia fala sobre isso? Exatamente. Quem convence o homem do juízo, do pecado, é quem? O Espírito Santo de Deus. Podemos ser excepcionais argumentadores. Porém, quem não quer ser convencido, você pode mostrar a prova que quiser. E ele não vai simplesmente nem te ouvir. Ele vai tapar os ouvidos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o evangelho não são palavras de vãs persuasão, mas são o quê? Demonstração de poder. E é por isso também que Salomão fala sobre você não gastar tempo instruindo um tolo, que você vai ganhar o quê? Você vai ganhar um inimigo. Que você tem que fazer a instrução ao sábio. E esse vai te ter por grande valor. Né? E isso ainda é complementado por Jesus Cristo. De uma forma diferente, mas exatamente nessa linha. Não dê pérolas aos porcos. Do que ele está falando? De você dar esse conteúdo, essa instrução, esse teu tempo, que essa é a moeda mais preciosa do homem, que é impossível de ser trocada, é impossível de ser guardada, ninguém consegue economizar tempo, não é? Então, você pegar o teu tempo, que é precioso, e investir em alguém que não tem o desejo, que simplesmente não quer ser ajudado. Porque Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque existem tantas passagens que citam, né? Vai, que a tua fé te salvou. O que aconteceu com essas pessoas? Eles foram atrás. Eles foram atrás. Eles chegaram até Cristo, eles romperam multidões, eles pediram auxílio, eles se humilharam aos pés do Senhor, eles engoliram o sapo, eles gritaram alto para Jesus ouvir. É só ler o Evangelho. Motivados pela fé. Eles foram motivados pela fé, eles foram ativados por essa força interior. Ninguém foi arrancar José de Chipre. Ele estava em busca de se encontrar. E quando a gente se encontra, a nossa vida, ela muda radicalmente. Só que só se encontra quem busca. Não existe esse encontro sem uma busca. Se eu me jogar lá no sofá da minha casa, falar, Deus tem que fazer alguma coisa, né? Aí liga lá o Netflix, né? E fica lá esperando acontecer alguma coisa, sua vida mudar, a cabeça mudar, sei lá. Até o Netflix e a internet mesmo vão cortar, né? Porque se você não lutar pela tua vida, você não vai ter nem o básico. Né? Não é? Então José estava buscando. Confuso? Sim. Digno de exortação? Sim. Uma pessoa que tinha vários dilemas, talvez? Sim. Estava fazendo o que não devia pela lei e pelo seu chamado, trabalhando num campo, não sendo levita, não exercendo levirato? Sim, tudo isso é verdade. Mas uma coisa é maior do que tudo isso. Ele tinha sede. Né? E quem tem sede vive aquilo que Jesus disse para a mulher em Samaria. Que aquele que
beber da água dele, este nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é? Quem tem sede tem que buscar a fonte. Sem buscar essa fonte, não há transformação. Mas quando a gente busca essa fonte, a transformação chega na nossa vida. José tinha todas as características para ser mais um daqueles sacerdotes que interpunham o ministério de Cristo, que indagavam a Jesus, que questionavam a fé que estava sendo pregada, que descredibilizavam o Messias, porque ele era um homem que nasceu dentro da lei e era destinado a guardar a lei. Ele era um levita. Mas ele resolveu, né, seguir o caminho daquilo que era o chamado do Espírito Santo. Ele não se encontrou no que a carne ou a vida natural determinou para ele, mas ele se encontrou naquilo que o Espírito Santo lhe chamou. Nós precisamos nos encontrar naquilo que o Espírito Santo nos chama. Amém. Porque às vezes o mundo nos molda para alguma coisa diferente daquilo que é a nossa busca, a nossa realidade, a nossa verdadeira missão. E aí, quando eu me encontro, algumas coisas poderosas acontecem. Primeiro, eu queimo as pontes com as possibilidades carnais. Né? O que é queimar as pontes? Humanamente a gente aprende que a gente deve ter uma segunda, terceira saída, uma fonte, uma possibilidade, que a gente sempre deve trabalhar um backup e aquela coisa. Mas na verdade, para grandes conquistadores, isso não é a grande realidade, né? Então existem muitas histórias e realizações onde você vê que a conquista só aconteceu porque não tinha outra chance. Ou vence, ou vence. Ou você sai dessa guerra vencedor, ou você sai dela morto. Então, assim se levantam, em boa parte da história, os heróis, que não tinham outra possibilidade. Ele não tinha um backup, não tinha o famoso plano B. Né? E existem muitas pessoas que mantêm plano B na fé, mantêm plano B nos seus relacionamentos, mantêm plano B no trabalho, na profissão, naquilo que exerce. Veja, eu não estou falando de renda extra, eu não estou falando de você ter, né? Eu estou falando de plano B, de uma possibilidade para escape. Sabe a tal? Se não der certo, vou vender minha saia na praia. Se nada der certo, eu vou. Se nada der certo, se não der certo nesse relacionamento, tem aquela que era da escola. Se não der certo, ou aquele que era da escola. Se não der certo nessa igreja, eu vou na outra. Se não der certo nesse método de fé, eu vou no outro. Se não der certo com essa dieta, eu vou na outra. E vai se mantendo plano B em todas as áreas da vida. Né? Nesse instante, antes do seu encontro, José, que foi chamado de Barnabé, ele vivia onde? Ele vivia no plano B. Não é? Uhum. E o plano B, ele não foi projetado para ter alta performance. O plano B não é projetado para ter alta performance. Teu carro tem um step. Hoje, cada vez mais, os carros saem, alguns até sem step. E o step normalmente agora é de um pneu fininho, que já vem lá a descrição do fabricante, que você não pode ultrapassar lá tantos quilômetros por hora, sei lá, 80, 70 quilômetros por hora, e que pode rodar até tantos quilômetros, tal. Por quê? Ele não foi projetado para ter alta performance, ele foi projetado para ser um plano B, ser um socorro, ser uma reserva, né? Só que tem um monte de gente que põe mais força na vida da reserva do que na vida original. É verdade. Tem muitas pessoas que gastam mais tempo com a saída alternativa do que com a saída que é
a verdadeira saída para a vida dela. Qual era a verdadeira vida para José, que era levita? Viver para a obra de Deus. Essa era a destinação de sua tribo. Qual era o plano B de José? Um campo. Se dava pouco, muito, tal. Garantia-lhe a subsistência, não a realização. E o plano B é o que garante a sua subsistência, não o que traz a tua prosperidade e a tua honra. Em uma vida de abundância, né? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em Abundância. abundância. Então não é o plano B que vai garantir É uma isso. sobrevivência, né? A sobrevivência, pela própria condição da palavra, é você ter apenas o quê? O essencial. O essencial para sobreviver. José estava sobrevivendo. Sobrevivendo como indivíduo. Sobrevivendo como servo de Deus. Sobrevivendo como homem. Fazendo o que ele não estava destinado a fazer e o que ele não gostava de fazer. Mas ele precisava só se encontrar para conseguir queimar essa ponte e seguir adiante na sua vida e no seu desafio. Então, encontre o seu lugar e queime as pontes com as possibilidades carnais. Amém. Amém? Amém. Porque como empreendedor, como uma pessoa, né, de sucesso, como uma cabeça ampla, você pode ter possibilidades, por exemplo, de negócio, ok? Mas eu tenho que ter muito bem definido o que eu quero. E eu tenho que queimar as pontes com as possibilidades carnais. Quais são as possibilidades carnais? As que me afastam do meu chamado, da minha missão, da minha essência, da minha relação com Deus, da minha família, né? Daquilo que é a prática da palavra e do bem, tudo que me afasta daquilo que a vontade de Deus para minha vida é uma ponte de possibilidade carnal. E elas existem aos montes. Essas obras aí não param, né? O inferno constrói ponte que não acaba mais. Um talho, né? Que é para você se descolar daquilo que é o plano original de Deus para a tua vida, né? E a segunda situação, né? Quando você se encontra, você exerce o seu dom, o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida com excelência e se torna um homem realizado. Quem seria José na linhagem de Levi? Não sei, teria que fazer uma análise profunda aqui para saber de que família que ele era, se ele era da tribo sacerdotal, se ele, né, era de alguma linhagem que daria a ele uma ocupação. Existe aí, né, toda uma estrutura, né? A época de Jesus, você vê na Bíblia muitas, né, discussões entre saduceus e fariseus. Por quê? Porque os saduceus, eles eram a casta, a família que tradicionalmente ocupavam o sacerdócio, os sumos sacerdotes, aquilo que era normalmente o domínio. Então tinha uma briga dos fariseus, saduceus, que ela não era só ideológica, não, filosófica, porque a filosofia dos saduceus e dos fariseus era diferente. Mas os dominadores, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os caras que detinham a autoridade eram os saduceus. Eles estavam no comando da coisa, né? Então você pode pensar assim, quem talvez fosse Barnabé no contexto dos levitas? Não sei. Ele podia ser, né, uma pessoa que não ocupasse uma posição de destaque, ok? Uhum. Quem foi Barnabé quando ele se encontra no Evangelho? Vocês lembram? Ele foi parceiro de Paulo, fez viagens missionárias, com ele participou da expansão do Evangelho para o mundo não hebreu. Detalhe, a Bíblia denomina assim os apóstolos
Paulo e Barnabé. Ou seja, eles foram considerado, enviados ali na igreja de Antioquia, ele e Paulo. E eles se tornam o quê? Apóstolos de Jesus Cristo. Homens que foram fundamentais para a expansão do evangelho extramundo judeu. Tinha algumas pessoas que não consideravam Barnabé apóstolo, né? Assim, tinham pessoas que não consideravam Paulo apóstolo. Né? Também. Então, mas consideravam Matias, que não tem nenhuma realização. Né? Porque a Bíblia fala que foi ele que substituiu Judas. Né? Sim. E aí, qual é o livro de Matias? Qual é a igreja que ele fundou? Quais são as obras de Matias? Né? Você entende? Então a questão não é o que é considerado, o que as pessoas consideram ou não consideram, né? É contra fatos que se tem que lutar. E Jesus fala que os homens são conhecidos pelos seus frutos. Né? Então ele tinha frutos. Seu ministério está descrito junto com o apóstolo Paulo em suas viagens. Eles fundavam igrejas, ministravam pessoas, geravam centenas, milhares. Ponto. Ele estaria nesse contexto se não fosse no lugar que ele se encontrou? E o que ele foi capaz de fazer quando ele se encontra? Na hora que ele se encontra, ele vende o seu campo sem reticências. Na hora que ele se encontra, ele entrega o dinheiro no pé dos apóstolos. Quando ele se encontra, ele volta para o ministério. Ele vai ser o que Deus chamou para ser. Vai ser um homem que está a serviço da obra de Deus. E a serviço da obra de Deus, ele teria um resultado que no levirato ele talvez jamais alcançaria. Entende? Ele não conseguiria ter a performance que teve dentro do conjunto da lei. Ele só teve essa performance e transformou-se em um homem notável, segundo o Evangelho. Por quê? Porque ele se encontrou. E quando você se encontra, o teu trabalho é notável. Quando você se encontra, você se destaca. Verdade. Quando você se encontra, você tem uma excelente relação. Quando você se encontra, você faz bem para a tua família. Quando você se encontra, você faz bem para a sociedade na qual você está inserido, para o nicho social que você está inserido. Uma pessoa que se encontra, ela é autêntica. E ela transmite a alegria que nela está, a alegria de ser, a alegria de existir, a alegria de exercer o que ela acredita que é o correto, é o melhor para a sua vida. E atrai, né? E isso atrai, é claro, porque a autenticidade atrai. Né? Atrai, valoriza, né? E te destaca dos demais. Então quando você tem lá, sei lá, alguma coisa, um produto com selo de autenticidade, aquilo tem outro valor, não é? Então você tem lá um perfume autêntico e um perfume imitação. Qual é a diferença? Só o preço? Um fixa, o outro não fixa. O outro pode dar uma alergia na pele, o outro não, né? A essência é diferente, o produto é diferente e por melhor que seja a imitação, ela não é autêntica, né? Mas se ela tem o selo de autenticidade, dessa maneira então aquilo credibiliza. Você fala, não, esse aqui é autêntico, está custando 10, esse aqui não é autêntico, está custando 6. Aí eu quero autêntico, eu vou pagar um pouco mais caro porque aqui eu tenho certeza do que eu estou comprando. Não é uma questão de status, é uma questão de origem. Existem muitos produtos até alimentícios que têm o certificado de origem, tem bebidas com certificado de origem, tem alimentos com certificado de origem, né? Por exemplo, regiões que têm uma produção específica de uvas, tem vinhos com certificado de origem, produção que tem locais que têm uma produção específica de grãos de café, tem lá um selo de certificado de origem, né? Você tem um selo de certificado de origem. Sabe qual é? O sangue do Cordeiro. Não nasceu da água nem do sangue. Nasceu do Espírito, João 3. E o teu selo de identificação, ele é o sangue do Cordeiro que está na sua vida. Que o mundo espiritual reconhece. Aquele ali eu reconheço. Os filhos dos sacerdotes que foram espancados pelo demônio,
eles não tinham selo de certificado de origem. Eles chegaram lá e falaram, eu vos expulso, os esconjuro, né, como a Bíblia diz, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O que o endemoniado falou? Eu conheço o Paulo, mas não te Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você não tem selo de certificado de origem não, cara. Né? Isso é só uma imitação barata. Couro neles. Entendeu? Porque você pode fazer de conta, mas na hora do vamos ver, o mundo espiritual sabe quem você é, né? E que em nome de Jesus, o mundo espiritual saiba quem você é, né? Porque isso vai fazer com que a tua vida, que é preciosa diante do Senhor, decole. E uma vez que você se encontre, não tem jeito, o teu resultado será excepcional. Amém. Então José saiu da condição de levita frustrado, não exercendo a sua vida e o seu ministério, para apóstolo realizado, exercendo com qualidade e excelência o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Encontrei o meu lugar. Deus te abençoe.